Oi, tudo bem? Meu nome é João Gabriel, eu sou aluno do curso de Engenharia de Energia da Unila. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar a respeito de manutenção de geladeira. Eu vou citar alguns dos principais problemas que acontecem nas geladeiras. Vou falar um pouco do, de como solucioná-los e também coletei algumas informações que eu quero apresentar a respeito dos custos de compra das peças que precisam, que porventura possam necessitar ser substituídas e também da mão de obra necessária para fazer a troca delas, certo? E eu escolhi aqui alguns dos principais problemas que são problemas no capacitor do compressor, problemas com o funcionamento do relé, com o próprio compressor, vazamento de gás, problemas no termostato e problemas de bloqueio de ar frio, certo? Vou começar com o capacitor, que é um componente que tem como função auxiliar na partida do motor do compressor, certo? E às vezes, depois de um tempo, ele pode começar a apresentar um comportamento defeituoso. E, por exemplo, ele vem aqui indicando na placa dele uma capacitância especificada e um grau de tolerância, que é uma certa porcentagem. Com o tempo, ele pode apresentar uma capacitância real diferente ou fora dessa área aqui de tolerância. E isso indica que a gente vai precisar trocar esse capacitor, porque ele não vai estar fazendo o funcionamento do sistema correto, não vai estar disparando e dando a partida no motor corretamente, certo? O procedimento de manutenção, de troca do capacitor, consiste em descarregar ele, certo? Porque como ele armazena uma certa quantidade de energia, pode ser perigoso trocar ele sem ele estar descarregado. Então, inicialmente a gente desliga a geladeira da tomada, tira ela da tomada, e o ideal para descarregar o capacitor é conectar ambos os terminais a um aterramento, certo? Porque porventura pode estar carregado e dependendo da capacidade dele, vai ocorrer algum tipo de explosão ou alguma coisa indesejável, certo? A gente pode testar depois que desconectar ele e descarregar. A gente testa a capacitância para ver se está de acordo com o indicado, que é o que seria o correto para ele tá funcionando. E caso não esteja dentro do especificado, a gente realiza a troca, que simplesmente é pegar um capacitor novo e conectar lá nos terminais, nos cabos de conexão do refrigerador, certo? Um capacitor, ele vai depender, o preço dele vai depender da sua especificação. Eu peguei aqui preço de dois, ó. Esse aqui de 110 volts, ele custa R$ 20. Esse aqui de 220, ele tem R$ 42, custa R$ 42, né? A mão de obra custa por volta R$ 120, e eu colocando um preço de peça de aproximadamente R$ 30, o total vai ficar R$ 150, certo? Agora eu vou falar do relé. O relé, juntamente com o compressor, ele tem é, ali a função de estar ligando e desligando o compressor, certo? No momento que for para ligar, é ele que vai fazer a conexão do circuito do compressor com o capacitor, certo? Então, pode acontecer de ele não estar fechando o circuito, ou então ele não abrir o circuito, ou ele acontecer de apresentar falhas operacionais, ligar, fechar ou abrir o circuito em momentos indesejáveis, certo? E para a gente ver se ele está realmente funcionando, a gente tem que testar a continuidade dos terminais que precisam ter continuidade e testar a continuidade dos terminais que não precisam, que não devem ter continuidade, certo? Realizando esse teste, se caso ele esteja funcionando
tudo certinho, a gente faz um teste operacional para ver se ele está ligando ou desligando antes do momento. Isso também pode ter a ver com o módulo de controle, certo? E caso a gente veja que realmente ele não está apresentando o comportamento adequado, a gente realiza a troca dele, que também é bem simples, basta conectar um novo relé lá nos terminais adequados no refrigerador, certo? Uma peça, um relé, ele custa por volta de R$ 20. Eu peguei dois prints aqui também, esse aqui custa R$19,99 e esse aqui R$17,32. Esse aqui é um relé universal para geladeira. A mão de obra custa em torno de R$120 e o custo total R$140. Agora eu vou falar do compressor. Esse componente ele tem uma função muito importante dentro de uma geladeira, porque ele vai circular o fluido refrigerante através de todo o sistema de refrigeração, fazendo com que ela funcione, esfrie dentro, certo? Tem uma série de problemas que podem acontecer nesse componente. Por exemplo, danos ao motor, porque ele tem um motor elétrico acoplado e um compressor, certo? Quem vai fornecer trabalho, fazer com que o compressor funcione, é o motor elétrico. Então, pode acontecer danos a esse motor elétrico, como, por exemplo, curtos-circuitos nos enrolamentos. Pode estar acontecendo também mau contato nas conexões do refrigerador com o motor elétrico. E também danos mecânicos na máquina, certo? Tanto no motor elétrico quanto no compressor. Pode acontecer alguma coisa física ali que não está funcionando, que está provocando o mau funcionamento dele. Por exemplo, uma pá do compressor quebrada, ou então rolamentos do motor elétrico que estão, sei lá, desgastados, alguma coisa assim, certo? E a solução é reparar o sistema elétrico ou mecânico, caso seja possível. Geralmente é um serviço bem mais complexo e caro. Talvez não tenha solução, dependendo do caso. Ou, quando não tiver solução, pode ser feita a substituição desse componente, certo? Um teste que pode ser feito para saber se os enrolamentos do motor estão funcionando é remover os conectores dele do refrigerador e testar a impedância dos terminais, certo? Para a gente ver ali, procurar se não tem nenhum curto-circuito feito ali, pode ter sido ocasionado por aquecimento e tal. Caso não haja, a gente descarta essa possibilidade, mas caso haja, é muito provável que vai ter que trocar o motor, a não ser que você queira fazer um novo enrolamento, certo? E também outro teste que pode ser feito bem simples é verificar se existe algum mau contato ali nos conectores dos enrolamentos no refrigerador, né? Se tiver, remover eles. Às vezes, o compressor apresenta uma operação ruidosa, fica fazendo barulho. E isso pode ser gerado por pode ser proveniente de diferentes causas, certo? Então é uma coisa que vai ter que ser investigada. Algumas das possíveis causas são os rolamentos do motor ou cabeçote estão danificados, certo? Aí tem que ser realizada substituição. Da mesma forma, hélice ou pá do compressor quebrada, alguma coisa assim, que seria bem grave, né? E também pode acontecer das molas ali que ficam na base do compressor estarem partidas, fazendo que quando ele dá a partida no sentido de quebrada, né? E quando ele dá a partida no sentido de iniciar a operação, ele dá um estalo, ele dá uma batida e começa a fazer bastante barulho. Então, em todos esses casos, seria necessário realizar a substituição, certo? O compressor, ele é um componente que tem um custo muito variável, vai depender da geladeira, vai depender de um tanto de fatores. E eu escolhi aqui um compressor que tem um preço de aproximadamente R$ 900. Coloquei aqui que varia bastante esse preço. Eu encontrei compressores desde 400 até mais ou menos R$ 1.500. E a mão de obra para trocar eles sem o compressor, muitas vezes empresas de manutenção, eles fornecem a mão de obra já junto com
compressor e a carga de gás, certo? Que vai chegar ali próximo de R$ 1.000, tudo junto, né? No caso de um compressor mais barato, né? Como eu escolhi esse compressor aqui de R$ 900, aproximadamente, com a mão de obra de aproximadamente R$ 500, o custo total ficou de R$ 1.400. Então, essa mão de obra, ela pode ficar bem cara a depender do compressor. Essa mão de obra não, o custo total. Certo? Agora o vazamento de gás. Esse é um problema bem popular que acontece tanto em refrigeradores quanto em ar-condicionados. Então, o que é esse gás? Para que ele serve? Ele é o fluido refrigerante do sistema de refrigeração, certo? Ele que circula através das tubulações presentes no equipamento e faz a troca de calor, tirando o calor da parte interna e jogando fora esse calor do lado de fora, fazendo com que os alimentos ali fiquem resfriados, certo? Pode acontecer problema de vazamento nessas tubulações, microvazamentos, pequenos furinhos que vai, ao longo de algum tempo, soltando esse gás para a atmosfera e fazendo com que, quando chegue num nível muito baixo, o sistema de refrigeração não funcione de uma maneira adequada. Não vai esfriar a geladeira, certo? E a solução seria remover esse vazamento, seria o mais correto, e depois preencher, realizar a recarga do sistema com o gás, certo? É o que eu coloquei aqui. E como é que se realiza esse procedimento? É uma coisa bem interessante, porque parece ser difícil, mas na realidade é bem simples. Então, são necessários alguns equipamentos, eu vou estar falando deles durante a explicação. Esse aqui é o manifold. Ele simplesmente 3 conexões de tubos que tem 3 bicos, né, para conectar mangueiras, com 2 válvulas, certo? E eu posso escolher qual que está aberta e qual que vai conectar. Quando eu abro a da esquerda, que é essa azul, ela vai conectar esse bico da esquerda com o bico do meio. E quando eu abro o da direita, ele vai conectar o bico da direita com o do meio, certo? Isso aqui é uma bomba de vácuo. Isso aqui é um vacômetro. E isso aqui é uma balança daquelas que tem no supermercado. Eu vou explicar tudo aqui durante a explicação do procedimento, certo? Inicialmente, utilizando a bomba de vácuo, o manifold e o vacômetro, vamos retirar todo o fluido restante que tiver lá no sistema, quando ele estiver precisando trocar, né? Ou recarregar, no caso. Até restar apenas vácuo, certo? Então, vou mostrar aqui, ó. Tem essa imagem, está sendo realizado esse procedimento. Olha, a gente conecta essa mangueira azul no sistema de refrigeração, certo? Nas tubulações, diretamente no compressor, e abre essa válvula da esquerda. A da direita está fechada, completamente fechada. Pode ver que aqui no manifold está conectado a mangueira azul com a mangueira amarela, certo? E a mangueira amarela está conectada na bomba de vácuo aqui, ó, certo? Junto na conexão aqui da mangueira da bomba de vácuo, tem o vacômetro, que serve simplesmente para saber se já está bom o vácuo que está sendo gerado aqui no sistema de refrigeração, certo? Então a gente liga a bomba e aguarda que ele retire todo o fluido que tiver ali. Quando chegar numa medição boa aqui no vacômetro, indicando que já está um vácuo adequado, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fechar o registro de baixa, né, que seria o da esquerda aqui, o azul, que está conectado no compressor, fazendo que a gente prenda esse vácuo na geladeira, certo? E a gente vai conectar o recipiente, né, que seria o bujão com o gás, no manifold, certo? E depois disso, a gente, com a ajuda da balança, vai colocar 120 gramas de fluido no sistema. Então, uma geladeira normal, por exemplo, ela tem capacidade de 115 gramas de fluido refrigerante, certo? Seria o especificado que tem lá na placa dela. A gente coloca 5 gramas a mais, ali por volta disso, por conta que vai ficar uma quantidade ali nas mangueiras, sabe? Então, é necessário tomar esse cuidado para que não fique fluido a menos lá na geladeira, certo? Então, aqui é a segunda parte do procedimento.
Eu fechei essa válvula azul, certo? Prendendo o vácuo no sistema de refrigeração. Conectei a mangueira amarela que estava na bomba, desliguei a bomba, conectei ela no bujão de gás, certo? E o que é que eu vou fazer agora? Primeira coisa, tem um detalhe que tem que tomar cuidado aqui, que é com essa válvula azul fechada, abrir um pouquinho essa vermelha para deixar o gás fluir por dentro da mangueira amarela e sair até aqui nesse bico aqui da válvula vermelha, certo? Isso é um cuidado necessário para que não entre ar, o ar que estaria dentro aqui dessa mangueira amarela, para que o ar não entre, quando a gente for injetar o fluido refrigerante, que o ar não entre no sistema de refrigeração, certo? Então a gente abre aqui, deixa sair um pouquinho aqui, quando tiver tudo preenchido de gás refrigerante, a gente fecha de novo a válvula vermelha e tara a balança, para a gente ter uma noção de qual é o peso que está entrando, o peso de gás que está saindo do bujão e entrando no sistema de refrigeração, certo? Então, quando tiver tudo pronto, a gente vai abrir devagarinho aqui a válvula azul e esperar entrar 120 gramas. Tendo feito isso, está realizado o procedimento de recarga de gás na geladeira. Agora é só religar o refrigerador e esperar ele funcionar normalmente. Aqui. Eu encontrei esse bujão aqui de 13,6 quilos custando R$ 800. Existem vários tipos de fluido refrigerante e isso vai acarretar numa variação de preço a depender do fluido que você está querendo, certo? E fazendo as contas, 120 gramas dele custam R$ 7. Comprando um bujão de 3,6 kg dá para fazer uma grande quantidade de cargas, né? De recargas em refrigeradores. E cada recarga dessa vai custar R$ 7 do preço total do cilindro de gás refrigerante, da carga dele, né? A mão de obra para realizar essa troca sem o fluido custa aproximadamente R$ 250. Esse é um valor que varia muito, depende do lugar, depende da empresa que está realizando o serviço, certo? Então o custo total fica aproximadamente R$ 257. Ah, deixa eu só voltar aqui. Tem uma imagem aqui com vários bujões, diferentes tipos de fluido refrigerante. Termostato. Ele é um sensor do sistema de controle que realiza o controle de temperatura dentro do refrigerador, certo? Ele pode apresentar diferentes tipos de comportamento defeituoso, certo? Ou apresentar uma desregulagem. Tudo isso vai acarretar vai deixar o sistema não funcionando adequadamente, certo? E quando ele apresentar um comportamento assim, o melhor a ser feito é realizar a substituição desse equipamento, certo? Sintomas de problema no termostato são ou o compressor nunca desligar ou ele nunca ligar, certo? Porque quem vai realizar, por exemplo, deixa eu voltar aqui naquela imagem, uma coisa que eu esqueci de explicar. Tá aqui o termostato. Essa haste que está enrolada aqui, no refrigerador, ela fica esticada e ela funciona, tem um gás dentro dela que é sensível à temperatura e ele se expande quando esquenta, certo? Então, depois de um tempo que o compressor está desligado, esse gás vai expandir e vai chegar até o termostato e ali vai fechar o circuito. Aí esse fechamento desse circuito vai avisar o sistema de controle: olha, a parte interna está esquentando, liga o compressor. Quando ele ligar o compressor, vai começar a refrigerar lá dentro e o gás vai de novo ser comprimido, vai diminuir o seu volume e vai desligar vai abrir o circuito no termostato. Dessa forma, ele vai avisar o sistema de controle que
a temperatura já está adequada, fazendo com que ele desligue o compressor, certo? É assim que ele funciona. Mas, em alguns termostatos defeituosos, ele nunca vai fechar esse circuito. Ou ele vai fechar esse circuito e não vai abrir mais, certo? Quando ele não fecha, o que que acontece? O compressor nunca vai ligar. E quando a gente fala que ele está colado, que ele fecha e não desarma, o compressor nunca vai desligar. E como é que a gente vai testar para saber se é o termostato que está ocasionando problema no refrigerador? A gente inicialmente faz um teste de continuidade nos terminais em diferentes temperaturas, certo? Para saber se ou ele não está fechando ou se ele está colando, certo? Como é que seria isso? A gente pega o termostato, retira ele da geladeira e pode ser que você coloque ele numa água fria com gelo ali. O certo era ele não fechar o circuito, certo? Então você coloca ele ali, deixa ele pegar a temperatura e testa a continuidade nos terminais dele. Se tiver dando continuidade ali, então ele está com defeito, porque o correto seria ele estar com o circuito desligado, certo? Então teria que ser realizada a troca. O outro teste seria deixar ele a temperatura ambiente, que já seria uma temperatura em que ele teria que fechar o circuito para que pudesse ligar o compressor, certo? Então você deixa ele temperatura ambiente e testa se está dando continuidade. Se não der continuidade, isso indica que ele está com defeito e vai ter que ser realizada a troca de- novamente vai ter que ser realizada a troca do termostato, certo? Um termostato ele custa por volta de R$ 50, certo? Tem esse aqui que está R$ 53,10 e a mão de obra de troca dele é por volta de R$ 270 e dando um custo total de R$ 320. Bloqueio de ar frio. Esse problema é bem interessante porque ele acontece em geladeiras frost free, certo? E para saber como é que funciona esse problema, a gente tem que entender o funcionamento da própria geladeira frost free, certo? Então vou falar aqui rapidamente a respeito da circulação de ar. O sistema de refrigeração manda o fluido refrigerante frio aqui para dentro do refrigerador. Essa aqui seria a parte do congelador, que a gente chama o nome popular, né? A parte de cima da geladeira. Chega o fluido refrigerante aqui frio e passa pelo evaporador, que seria essa parte aqui, esse trocador de calor, né? Que vai absorver o calor dos alimentos que estão aqui dentro. Olha, para você ver aqui, tem um prato de sorvete. E o sorvete, mesmo sendo um alimento já frio, congelado, ele ainda assim perde calor para o fluido refrigerante, para o trocador de calor aqui, e fica mais frio ainda, certo? Então, é assim que funciona que esfria dentro do congelador. E um, uma geladeira frost free, ela vai esfriar aqui em cima e através de uma passagem de ar, ventoinhas e um damper, que seria uma tampa, sabe? Imagina que aqui tem uma passagem de ar. O damper seria uma tampa que vai abrir e fechar de acordo com a temperatura que está sendo desejada aqui embaixo no momento. Isso aí, quem vai dizer a abertura do dump é o sistema de controle, certo? Então, vai passar uma quantidade desse ar frio que está aqui em cima para baixo, fazendo com que esfrie essa parte aqui de baixo também, certo? Só que o que é que acontece? Às vezes acumula gelo lá no evaporador, certo? Essa parte aqui, ela fica com uma tampa na frente, sabe? Então, o evaporador que fica no fundo lá do congelador e tem uma tampa na frente, certo? E essa ventoinha aqui vai mandar vento aqui através do evaporador, fazendo com que esfrie o ar dentro do congelador, certo? Mas às vezes vai acumular gelo aqui. O contato com o ar vai fazer com que acumule gelo no evaporador, dando problemas na troca de calor e também problemas quando o gelo se expande, chega até aqui a parte no fundo,
por volta dessa região aqui vai ter as passagens de ar para a parte de baixo do refrigerador. E se chegar a bloquear essa passagem de ar, o que vai acontecer com a geladeira? Vai esfriar a parte de cima e a parte de baixo não. Isso é um problema bem comum em geladeiras frost free, certo? A recomendação dos fabricantes é que se troque 3 componentes, que seria o módulo de controle, os fusíveis térmicos e... Deixa eu só pegar minha cola aqui. O termostato, como eu já havia falado, certo? Essa é a recomendação dos fabricantes, que seja trocado isso. Só que essa troca sai bem cara, como eu vou falar já nos custos. E uma alternativa que é possível fazer, e é até indicado por alguns fabricantes, é a instalação de uma resistência no dreno, que seria essa passagem de ar, né? De ar e água, porque a geladeira frost free, ela, no sistema de controle dela, tem uma função de realizar a remoção daquele gelo que acumula ali, que é natural, ela remove automaticamente aquele gelo dali, fazendo com que a geladeira fique limpinha, né? Sem aquela acúmulo de gelo que tinha nas geladeiras mais antigas. E essa água ela escorre. E quando esse gelo tampa a passagem de ar, também pode tampar o dreno, certo? E essa resistência aqui, ela simplesmente ela vai esquentar e vai ficar. Pode ver que aqui ela é um cabo, ó. Ela tem um formato de cabo e ela vai ficar dentro dessa tubulação, certo? E vai esquentar, e quando ela esquenta, ela não permite que a água congele nesses locais, resolvendo assim o problema também. Então, como eu falei, a gente pode precisar trocar o módulo de controle e termostatos fusíveis térmicos. O módulo de controle vai custar por volta de R$ 270, mas essa é uma coisa assim que varia bastante de geladeira para geladeira, certo? O termostato também, como eu já havia falado, ele tem um preço por volta de R$ 50, e os fusíveis térmicos podem custar por volta de R$ 14, mas também esses componentes todos têm preço variável, a depender da marca do refrigerador. Aqui eu tenho um print de um módulo de controle, seu valor aqui, e aqui do fusível térmico, certo? A mão de obra de troca deles, especificamente do módulo de controle, do termostato e dos fusíveis térmicos, no total vai dar R$ 740. Junto com o preço das peças, vai dar um valor de R$ 1.074, certo? A resistência do dreno, como eu falei que seria uma alternativa, ela custa por volta de R$ 40, e para realizar a troca dela, a gente vai gastar aí por volta de R$ 120, que daria um custo total de R$ 160, que seria uma alternativa bem boa, considerando que a gente teria que gastar ali mais de R$ 1.000 para resolver o problema. Certo? Então, meus amigos, era isso. Obrigado pela atenção. E obrigado ao professor Jorge pela oportunidade, pela dica que ele me deu de estar realizando esse vídeo aqui. Está sendo uma experiência interessante e de bastante aprendizado. É isso. Valeu!